Olá! Mais de 24 mil venezuelanos pediram refúgio no Brasil em 2018. Apenas em Roraima, principal acesso desta população ao país, foram registrados 18 mil pedidos no primeiro semestre deste ano. O número já é maior que o total de pedidos registrados em todo o país em 2017. Como é a vida dessas pessoas que conseguem abrigo no Brasil? O que nós, enquanto população, podemos fazer? Basta conseguir o status de refugiado para resolver a questão? É o que vamos discutir no fórum de hoje. Fabiana largou tudo para trás. Deixou a Venezuela em um momento crítico do país para morar no Brasil. A estudante está em Brasília há um ano. Da cidade natal, só recebe as notícias. Eles realmente não gostam muito de falar, porque eu fico sensível. Mas eu sei que eles não estão bem, eles só me falam, não, está difícil, não. Fabi, está difícil. O Brasil é país signatário de convenção e protocolo internacionais de refúgio. Além disso, a lei específica que regula o assunto, a 9.474 de 1997. Para ser reconhecida refugiada, a pessoa precisa comprovar que sofreu perda da proteção do país de origem ou tenha sofrido grave violação dos direitos humanos. E para discutir o assunto, estão aqui comigo no estúdio Irmã Rosita Milesi, diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, e Patrícia Zapponi, advogada especialista em Direito Internacional. Olá, sejam bem-vindas ao fórum. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos a oportunidade. Patrícia, vou começar com você. Como é que é esse processo de entrada? A pessoa pede refúgio, asilo, daqui a pouco a gente vai falar da diferença entre essas duas palavrinhas. Para ele pedir refúgio, primeiro ele tem que estar no território nacional, se encaminhar em um dos postos da Polícia Federal, preencher um formulário específico, apresentar qualquer documento que comprove a nacionalidade aonde ele morava anteriormente, né? Aí é encaminhado esse formulário para o Conselho Nacional de Refugiados, em que vai ser feita toda a avaliação, vai ser marcada dentro de um ano uma entrevista com essa pessoa. Nessa entrevista, ele tem que levar todos os documentos comprobatórios, seja diploma, seja prontuário médico, fotografias, que comprovem essa situação e que ele prove que ele estava sendo perseguido ou politicamente, ou com questões raciais, ou que o direito humano dele estava completamente violado. A partir do momento que ele pede o refúgio, é emitida uma carteirinha, em que vem o protocolo desse pedido, para ele poder gozar de alguns atendimentos, como saúde, poder fazer a carteira profissional dele, né? Ele pode estar saindo do país em até 90 dias, porque se passar desses 90 dias, ele tem que comunicar primeiro que ele vai sair, e quando retornar, comunicar que voltou, porque senão o processo dele é automaticamente arquivado. Aí tem que iniciar um novo processo. Então é uma ação, um movimento que acontece ali na Polícia Federal, no momento de chegada, não é antes? Não, é no momento de chegada, ele tem que estar no nosso território. Irmã Rosita, documentos, né? Eu estou falando aqui com a Patrícia sobre documentos. Muitos chegam sem, é isso mesmo que acontece? Sim, mas para pedir refúgio, a pessoa pode pedir mesmo que não tenha documentos. É diferente se a pessoa deseja um outro status migratório, se quiser pedir uma residência ou outra situação. Mas no caso do refúgio, é assegurado o direito de solicitar, identificando-se. Se tiver algum documento que o ajude, está ótimo, mas se não tiver, ainda assim é assegurado esse direito, porque se trata de uma proteção que a pessoa está buscando em função das condições em que ela vivia no país de origem. E muitas vezes essas condições nem permitiram que a pessoa pudesse levar consigo documentos, ou pode, por qualquer razão, não os ter. Então, de qualquer forma, para pedir refúgio, ela pode, mesmo que não tenha documentos e mesmo que tenha entrado irregularmente no país. Ela justamente é uma questão assegurada pela ratificação da Convenção de Genebra, por parte do Brasil, e pela legislação brasileira que regula esta matéria. E durante esse período ela goza de proteção internacional também. Até o julgamento do processo de refúgio, ela está gozando de proteção internacional.
Bom, irmã, como é que é da porta para dentro, além da documentação? Eles chegam, normalmente, eles e elas chegam normalmente em situação muito precária, normalmente, e com muitas necessidades. Então, o grande apelo que se faz, e no caso as nossas instituições de atendimento social se ocupam desta parte, mas também estimula-se para que haja serviços públicos disponíveis. A pessoa, nesse momento inicial, de fato, ela está necessitada de todo tipo de apoio, dos mais básicos. A nossa experiência prática é muito evidente nesse sentido. A pessoa, às vezes, chega, vem à nossa instituição, às vezes passa já na polícia, porque na entrada já consegue documento, outras vezes não. Se vem a nós antes de ir à polícia, ajudamos para que a pessoa faça o pedido. Mas se vem depois, eles vêm realmente apresentando uma necessidade básica. Às vezes não tem nem mesmo roupa para vestir, às vezes não tem onde dormir, o que comer. As necessidades básicas. Eu sempre costumo dizer que por um período de 3 a 6 meses, eles vivem uma situação de necessidades emergenciais. E a parte mais urgente é realmente esse apoio. Mas também há outras necessidades, por exemplo, assim, encaminhar de imediato para cursos de português, porque a comunicação é básica para tudo, até para a pessoa sentir-se um pouco segura. Buscar, às vezes, apoio médico, colocar as crianças na escola, não se espera 6 meses para isso, busca-se identificar logo as circunstâncias dessas crianças, etc., encaminhar à escola. E também busca-se, quando possível, já dependendo do nível de domínio do português, das relações, da proximidade que a pessoa tem com o país, também ver questões de trabalho, porque não há um apoio sistemático para manter as pessoas nesse período. Então, elas chegam e, por um período inicial, de alguma forma, algum apoio muito básico, mas logo, logo, elas desejam trabalhar, todas as pessoas procuram isso, e sentem a necessidade imediata de poder buscar o seu sustento. Então, há todo esse conjunto de ações que precisam ser articuladas e, o quanto possível, oferecidas às pessoas. Por isso que a gente sempre apela muito que, além das ações da sociedade civil, também serviços públicos precisam cada vez mais ser implementados com alguma especificidade, porque não é que as pessoas precisem de privilégios, isso nunca, mas precisam de especificidade. E também necessidades próprias, por exemplo, atender um imigrante que não fala português num hospital ou num posto de saúde é diferente de atender um brasileiro que consegue se comunicar, só para dar um exemplo das necessidades específicas que eles têm. É importante a senhora tocar nessa questão de privilégios, né? Porque culturalmente a gente ouve falar, né? Por exemplo, no Brasil existem 12 milhões de desempregados. E aí, a gente vai dar emprego para brasileiro ou a gente vai dar emprego para refugiado? Como encarar essa questão? Como convencer as pessoas de que não é uma questão de privilégio? É uma questão extremamente estruturante e educacional do próprio país. Né? Nós temos mazelas no nosso país, mas nós estamos recebendo pessoas que muitas vezes estão tendo seus direitos extremamente violados, que vêm em situação de extrema vulnerabilidade e extrema necessidade. É assim, nós tivemos um caso em Goianira, em Aparecida de Goiânia, que também ocorreu um fato, porque lá no caso eles não são refugiados, mas eram os haitianos que entravam por Aparecida de Goiânia. E aí começou o quê? O mercado de trabalho fica extremamente inchado de haitianos. E a população começou a reclamar por isso, né? Como é que está dando emprego para esse estrangeiro? Mas muitas vezes esse migrante, ele não está tirando a tua vaga de emprego. Ele vai se sujeitar, muitas vezes eles se sujeitam a um subemprego que outras pessoas não entrariam nessa classificação. Existe também esse problema, o problema do subemprego em si. E também questão de sustentabilidade, o universo é um pouco mais amplo. Trabalho é diferente de emprego. Tem pessoas que trabalham, mesmo que não estejam num emprego formal. Trabalham licitamente, mas, enfim,
promovem iniciativas, por exemplo, a produção de gastronomia, pessoas que começam produzindo alimentos e fornecendo na comunidade e depois vão se organizando. E há pessoas com muito espírito empreendedor. Isso não acontece nos primeiros dias, evidentemente, mas eu gosto sempre de dizer assim, eu vejo que os refugiados se reinventam. Porque muitas vezes, eu já tive várias famílias, pessoas com qualificação, que já no país de origem exerciam uma profissão liberal há muitos anos, chegam aqui, o diploma não tem validade, tem que fazer a revalidação, leva muito tempo, a pessoa não conhece o idioma, não conhece aquela profissão aqui. Então, eles buscam outros caminhos. Nós temos exemplos claros de pessoas que eram professores, eram engenheiros no país de origem, e aqui entra um trabalho de limpeza, de produção de alimentos, de colaboração num restaurante, com muito espírito de disponibilidade para recompor a vida deles. Eles estão renascendo. Né? Quando eles chegam num novo país, eles estão renascendo para uma nova vida. Eles deixam para trás aquela vida e eles renascem. E aí, muitos deles, você vê no olhar, né? Aquela esperança e aquela coisa assim, tipo, de reconstruir. Eles estão em reconstrução, na verdade. É por isso que o trabalho das entidades civis é muito importante, né? Temos visto a mobilização de muitas delas. O Grupo Mulheres do Brasil, por exemplo, tem uma causa voltada para as refugiadas e suas famílias. Vamos ver? Olá, eu sou Mônica Álvares e pertenço ao Grupo Mulheres do Brasil. Eu coordeno a causa dos imigrantes refugiados no DF. Estamos preocupados em oferecer empregabilidade, integração social e o acolhimento dessas pessoas que chegam ao nosso país. Essa é uma causa que nós temos trabalhado com várias parcerias, junto com o INDH, que é o Instituto de Migração e Desenvolvimento Brasileiro, trabalhamos com a UDE SOS, estamos trabalhando com o SEBRAE, promovendo feiras de empreendedorismo e estamos também tentando qualificá-los em educação empreendedora. É uma questão de direitos humanos, o acolhimento e a empregabilidade é importante para todos. Mais do que tudo, entender a diversidade, entender que vivemos uma nova era, todos temos direito ao refúgio. É um grupo, inclusive, que você faz parte, né, Patrícia? Mas eu vou pedir um minutinho para vocês, daqui a pouco a gente volta com outros exemplos, porque o Fórum faz uma rápida pausa, a gente volta daqui a pouco, já já. O Fórum está de volta ao programa de hoje e fala sobre refugiados. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a atuação do Grupo Mulheres do Brasil. E agora vamos ver um outro lindo trabalho que se preocupa em levar essas pessoas ao mercado de trabalho. É o Speak to Share. Eu sou o Gaspar do Speak to Share e venho falar um pouquinho mais do nosso projeto. É uma plataforma multicanal que funciona através de site e aplicativo e que tem como premissa a utilização da ferramenta da prática de idiomas para geração de renda de comunidades de refugiados e de imigrantes em situação de vulnerabilidade. O estudante, ele pega e investe R$1 por minuto na prática de idiomas, escolhendo a língua, escolhendo o speaker que ele quer conversar e fazer a prática, e 70% líquido desse valor, passando pela plataforma que fornece as ferramentas de videoconferência, vai como uma nova forma de renda para o refugiado, o migrante em situação de vulnerabilidade, que busca uma reinserção sociofinanceira. Patrícia, movimentos importantíssimos, né? Eu acho que nós estamos realmente numa nova era, num direcionamento de novos conceitos, de uma nova visão social, né? Aqui em Brasília mesmo, nós temos a Delegacia DECRIM, que ela fala de crimes raciais, de crimes contra a pessoa idosa, de intolerância religiosa, quer dizer, sobre a questão LGBT. Então, assim, o diferente hoje está sendo muito mais palatável, né? Muito mais aceito perante a sociedade. Né? Quer dizer, aquela coisa, não há um julgo tão forte quanto a você ser de uma outra pátria, você ter uma outra orientação sexual, uma outra religião. Apesar de que os conflitos ainda existem,
mas as ações sociais e pessoas com nova consciência social, está nascendo uma nova consciência social. Então, tem várias iniciativas, tem universidades fazendo iniciativas, tem institutos antigos como o seu, que tem um trabalho, mas tem pessoas que vêm agregar. Então, é um outro olhar perante a sociedade, que é de suma importância. Irmã Rosita, como é o trabalho da senhora? Fala um pouquinho para a gente. Nós temos um instituto chamado Instituto Migrações e Direitos Humanos, aqui em Brasília, e que nasceu para trabalhar com migrantes e refugiados, para atender imigrantes e refugiados. Vai completar logo mais 20 anos. E o nosso serviço procura atender em vários, chamamos de eixos, para a gente poder completar o trabalho. Temos o eixo socioassistencial, que é aquela parte mais emergencial que eu comentei há pouco, da necessidade de procurar atender necessidades bem básicas e imediatas, inclusive, em alguns casos, com apoios financeiros, num programa que é apoiado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Isso para casos de alta vulnerabilidade. Temos o eixo educacional, onde procuramos, então, aulas de português, acesso das crianças, etc. Temos o eixo trabalho, onde a gente elabora o currículo, escuta, vê as possibilidades e faz a interação com a sociedade. Temos um trabalho bem interessante nesse sentido e, graças a Deus, vários movimentos, vários empresários aqui de Brasília estão bem solícitos e nos abrem portas. Várias empresas já têm feito isso. Estamos crescendo nesse aspecto. Temos também uma área chamada incidência, quando a gente procura ver assim, que necessidades há de implementar alguma nova disposição legal, em que tem que avançar, e aí propomos ou acompanhamos projetos de lei no Congresso Nacional. Enfim, várias áreas assim que a gente procura desenvolver. Sempre no limite das capacidades e dos apoios que recebemos. Contamos muito com o apoio da sociedade civil, de voluntários, de doadores, inclusive para alimentação, fornecemos cestas básicas para aqueles que mais necessitam e procuramos, então, encaminhar as pessoas dentro dessas várias áreas e um eixo fundamental, evidentemente, é o da documentação, que é ver se a pessoa está com a documentação em dia e providenciar o mais rápido possível para que ela tenha toda a documentação para poder, tanto na vida civil, quanto, sobretudo, no ingresso ao mercado de trabalho. Nesse sentido, ano passado, por exemplo, nós atendemos 1.700 pessoas, para ter uma ideia, não todas aqui em Brasília. Dessas 1.700, 1.710, 37% foram atendidas aqui em Brasília. 19% atendemos em Roraima, porque temos uma extensão em Roraima também, do nosso serviço. E as outras em outros estados, com vários tipos de apoio de serviços. E neste ano também continuamos com essa mesma dimensão de serviços e todos eles bastante voltados a solicitantes de refúgio e refugiados. Também defendendo as causas, temos o setor jurídico, que também procura acompanhar e ver, enfim, defender as causas, entrevistar, argumentar e defender as causas de cada um para fins de elegibilidade. Enfim, esse é o universo dos trabalhos que nós fazemos. Trabalho bem completo, né? Patrícia, a gente percebe que algumas regiões têm uma concentração maior, né? Sim. Como é o caso de Roraima, por exemplo. Qual a importância da interiorização? Interiorização é uma questão prevista na lei, inclusive, né? Ela tem sido cumprida? Como é que anda isso? Nem tanto, dado a própria situação que nós vivemos hoje. Porque, na verdade, é uma responsabilidade do Estado de estar abarcando e estar dando políticas públicas e condições de saúde para abarcar essa população. A partir do momento que o Brasil é signatário de vários tratados que tem uma lei de refúgio, cabe a ele o quê? Abarcar de uma maneira boa, mas nós estamos sem condição até para os que moram aqui muitas vezes. Existem, eles não ficam desatendidos, porém é um trabalho de formiguinha que a sociedade civil faz a extensão. Eu falo que o terceiro setor é o braço governamental que não consegue realizar. Por exemplo, na Frente Parlamentar de Relações Internacionais da Câmara Legislativa, nós recebemos inúmeros processos para estar verificando o andamento, dar o encaminhamento e para dar a elegibilidade dessa pessoa. Só que muitas vezes, assim, se a gente for mandar tudo para a irmã Rosita, ela não vai ter como.
você tem que buscar outros meios, outros parceiros. Né? E aí entra a importância das empresas que acabam nos ajudando. Né? Claro, é um dever de todos. Patrícia, uma dúvida. Ao conseguir o status de refugiado, esse direito ele é estendido aos ascendentes, a pessoas que estejam porventura fora do país? Não, existe o pedido de refúgio da família, que aqui está com ele, estendido à família. Sim. Que aí o processo, quando o outro familiar vier, ele vai ingressar novamente com o pedido de refúgio dele, claro, comprovar que existe a família, aí você cria a conexão do refugiado que já está aqui, né, com esse familiar que está chegando. Facilita muitas vezes, sim, porque ele já tem um núcleo familiar. Muitas vezes o refugiado que chegou primeiro, ele já está numa condição melhor, então ele pode ajudar esse outro que está chegando, ele dá um suporte, então facilita um pouquinho essa interlocução. Acontece muito? Existe previsão legal da extensão dos efeitos, que se chama dos efeitos do refugiado para os membros familiares previstos na legislação. Então, é uma questão de procedimento que pode Tanto é que na solicitar Polícia Federal aqui, você tem um formulário que é para a família. Sim. Mas acontece muito de vir o pai primeiro e depois a família? É normal ou geralmente eles vêm o núcleo completo? Não, quem normalmente, em nossa prática, em nossa assistência, quem normalmente tem vindo com a família foram os sírios. É muito frequente os sírios virem já com a família, não vir um membro só e depois virem os demais. Em outros casos, é bastante frequente vir uma pessoa da família e depois, com o tempo, vêm os outros. Principalmente quem está em países de maiores dificuldades, às vezes não conseguem os recursos para se deslocarem todos, outras vezes a insegurança também para onde vão. Então, algumas nacionalidades, alguns grupos, é bem frequente vir uma pessoa da família e depois, quando já estão reconhecidos como refugiados, então promovem a reunificação familiar. O que ocorre muito no Brasil é haver solicitantes de refúgio que vieram na expectativa de serem refugiados, mas depois se identifica que eles não têm os pré-requisitos de perseguição ou temor fundado de perseguição, conforme prevê a legislação. Então, há muitos solicitantes de refúgio, onde, de fato, é recusado porque eles não têm os pré-requisitos. Por virem de países onde não há uma situação, eles vêm pensando que têm condições para isso, pedem, mas depois não é concedido. Negado. Eles podem entrar com recurso, mas normalmente esse recurso ele é negado. Porque se eles não têm os argumentos, os pré-requisitos, de fato é difícil, porque há uma previsão clara nesse sentido. Mas temos conseguido aqui no Brasil, por vários mecanismos legais também, em várias ocasiões, alternativas migratórias, ou seja, não necessariamente deportar a pessoa, o Brasil não deporta praticamente, né? Ou expulsá-la do país, ou, enfim, fazê-la retirar-se forçosamente do país. E sim, através da legislação migratória e de várias disposições legais, então ela tem possibilidades de, em muitos casos, regularizar, não sempre. E também não é necessariamente esta a alternativa ideal. Vem pedir refúgio para depois ser imigrante. Porém, aqueles que vêm, pedem, depois podem ver se há um enquadramento legal em outros dispositivos da legislação brasileira, então podem regularizar a situação por esses caminhos. Muito aceita. Mas há muita negativa ao reconhecimento da totalidade dos casos. Por exemplo, os haitianos. Vieram mais de 45 mil pedindo refúgio, mas não há refugiados haitianos, porque eles não tinham os argumentos, eles tinham uma situação humanitária triste, de vulnerabilidade, a questão do terremoto. E eles vinham, não possuíam documentos, não possuíam visto, pediam refúgio. Depois, o Brasil encontrou uma solução migratória para eles, que é conceder a residência por razões humanitárias. Isso na ocasião de 2015. Hoje, eles têm já existe uma disposição para eles pedirem já o visto por razões humanitárias o visto humanitário lá no país de origem, e já virem regularmente. Mas é um exemplo de pessoas que vêm, pedem refúgio
e depois encontra-se uma outra solução migratória. Porque ele tem que passar pela entrevista, ele tem que comprovar essa situação. Ok. Patrícia, para a gente finalizar, o refugiado ele segue a legislação brasileira? Sim, ele segue. Direitos e deveres? Direitos e deveres na legislação brasileira. Durante o período do refúgio, ele tem a proteção internacional. A partir do momento que ele recebeu a elegibilidade dele, ele passa a agir como um cidadão brasileiro regido pelas nossas leis. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa, irmã Rosita, Patrícia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É um prazer, é sempre bom poder partilhar com a sociedade essa realidade dos refugiados e dos migrantes, que nós desejamos muito, muito que cada vez mais a sociedade brasileira acolha, compreenda que se trata de questões humanitárias para as quais nós devemos estar abertos, não obstante as dificuldades que temos, mas também com as forças que temos para poder acolher essas pessoas e integrá-las em nossa sociedade. Claro. E algumas correntes, né? Nós somos um país de imigrantes, né? Então, por que não acolher quem está chegando e que precisa de nós? Claro, muito obrigada. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. A TV Justiça está no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau!